Esta é a parte 1. Assista também a parte 2. Olá, Paulo, tudo bem? Menina, aqui Tudo tá um bem, calorão que eu tô é mesmo? suando igual de chaleira. Aí é verão agora, né? É verão e a gente tá bem aqui, deve estar bem com uns 30 graus para agora. Imagino. E é um verãozão e tá um verão e prometendo bastante calor. Ok, então vamos começar a nossa conversa, né? Uhum, Eu queria te dizer o seguinte, às vezes eu baixo a cabeça assim, ó, para escrever e sim, anotar alguma coisa que depois eu vou ter que perguntar a você perguntar, ou né? comentar, né, alguma coisa Uhum, assim. Aí eu sim, anoto sim. e eu estou avisando porque às vezes dá a impressão que eu estou me distraindo com alguma coisa. Não, não, fica Mas eu tô, tranquilo, Paulo. na verdade, eu estou escutando o que você está dizendo e anotando, né, Uhum, para sim, poder. sim. Fica tranquilo, Paulo. Se eu também me abaixar ou me virar aqui, não se preocupe, não. Tá Porque certo. tem aqui ainda uma filhotinha, olha, que está aqui do meu lado. Pois é, ela é lindinha. Ela é filhote ainda? Não, já tem 5 para 6 anos. Mas É, ela é pequenininha. sim, é muito bonita. É minha filha. Então, em primeiro lugar, quero lhe agradecer por estar aí, disposta a compartilhar suas experiências, né? Uhum, Esses compartilhamentos têm enriquecido muito o conhecimento da gente acerca de nós mesmos, a respeito da nossa própria natureza, né? uhum. Porque eu mesmo não imaginava que era tão comum esses, esses Esses fenômenos, né? acontecimentos. Por Uhum, exemplo, de sonhos premonitórios, né? De viagens astrais. A gente pensava que era coisa que acontecia com raras pessoas, mas aí, depois que as pessoas começaram a falar, a contar suas uhum, experiências, a gente vê que é muito mais comum. uhum. Então, graças a você e a outras pessoas assim que se E dispõem a compartilhar, a gente vai mudando a nossa consciência. Então, eu, obrigado. depois que eu passei a assistir o seu programa, eu estou descobrindo, porque toda vida eu tive uma curiosidade, né? Uhum, Para poder saber que tantos sonhos assim que eu sonho e que acontece, às vezes chega a acontecer 10 anos depois e eu fico com aquilo e do jeitinho que eu vejo a pessoa que eu nem conheço, quando venho a conhecer, aí me lembro que foi uhum. aquele sonho, É. e é isso. E assim a gente vai descobrindo que nós somos seres multidimensionais, né? Não somos só carne, osso e sangue, né? Graças a Deus a gente vai tendo E há essa visão. muitas pessoas que estão tão enganadas que pensam que é isso aqui e não É, mais. verdade. Mas eu estou vendo que eu estou tendo sede cada dia mais para poder descobrir que tanta revelação é essa, porque Uhum, nós não somos só isso. Isso eu tenho certeza, que nós não verdade. somos só isso aqui, Isso né? eu já tenho certeza também. Isso eu Olha, tenho certeza. você quer se apresentar para as pessoas que estão nos assistindo, dizer onde você está, o que Sim, você sim. faz, da forma como você quiser se apresentar para as pessoas, e aí, em seguida, já pode começar o seu relato de acordo com suas anotações aí, né? Ok. Ok, então vamos lá. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraídamente Vamos sério. lá. Eu sou Lenilda Benucci de Jesus, sou brasileira de Minas Gerais e vivo em Portugal há 17 anos. Trabalhei muito com restauração, né? Restaurante e comida, que sempre foi meu forte, tanto no Brasil como aqui, tapioqueira e tudo, né? E é uma Uhum. coisa que eu amo muito fazer, é cozinhar. Cozinho Você faz isso profissionalmente aí? profissionalmente, cozinho Hum, por prazer, né? sim. Sempre, toda a vida, até no Brasil, cozinhava profissionalmente também. Mas me diga aí quais são, o que é que você tem para nos contar aí sobre suas experiências luminosas? Começando
começando pelo começo, né? Vamos lá, que eu já disse para você sobre o nascimento da minha sobrinha, Eliane, Sim. né? Que eu tinha 5 anos de idade, quando eu tive um sonho que eu via o parto dela no meu sonho, com 5 anos. E ela foi tirada a fórceps. Como eu não sabia o que era fórceps, eu falava, mãe, era uma escumadeira de 2 ganchos assim, era uma escumadeira que puxava ela pelo pescocinho para fora. Eu contando para minha mãe. Agora eu tô com 52 anos, faço 53 agora. Agora você imagina isso há 40 e tal anos atrás, né? Quando eu falei isso, e minha mãe conservadora, que não se podia tocar nesses assuntos, né? Sua mãe era católica? Ou é ainda? Ela é viva? Era, ela já faleceu, catolicíssima, ela era do grupo paulino, marianos, que viajavam muito para levar agasalhos e alimentos. Ela era conferencista da igreja, de missão. Para mim, ela era uma missionária, né? Ela era mesmo uma missionária. Então, ela viajava muito para poder ajudar. Mas era muito conservadora, muito mesmo. E quando eu contei isso para ela, menina, não fala isso, não quero você falando isso. Isso não aconteceu, não conta isso para ninguém. Aí eu falei, mãe, mas eu sonhei e foi assim. E naquela época, meu irmão morava em São Paulo com a minha sobrinha, com a minha cunhada, né? E foi a primeira filha deles. Demorou, o meio de comunicação na época era cartas. Então, demorou uns 15 dias para chegar a carta. E para o espanto dela, a carta que chegou estava datando o dia em que foi o sonho e a forma como que foi o parto, né? Explicando como que foi. Ela simplesmente se pasmou, né? Mas fechou-se em copas. Não comentou nada, não quis arriscar. Não deu muita bola por ali, não deu muita trela, mas o meu pai, ele era espírita, né? Ele tratava de muitas pessoas, ia muita gente de longe para poder fazer consultas com ele e tal. Meu pai já percebia qualquer coisa. No entanto, quando eu estava no meu quarto, dormindo às noites que eu era criança, que eu gritava, ele já corria lá e me pegava, me botava no colo e falava, conta, o que se passou, o que aconteceu. E aí eu ia contar, porque era inúmeras vezes que essas coisas aconteciam. E foi esse o nascimento, né, da minha sobrinha, que eu vi o nascimento dela em sonhos. E depois você falando ali de José, e eu lembrei de outra coisa. José, quando sonhava, né, ele viu a lua, o sol e as estrelas a se curvar para ele, né? Significava a mãe, o pai e os irmãos, quando se curvava. E eu também, nessa fase de criança, dos 5, 6 anos, eu sonhei que eu estava com uma vara de bambu muito grande e eu cutucava a lua. Ficava tentando furar a lua e aquela vara chegava até lá na lua, no céu, e eu tentando cutucar aquilo. Eu acho que depois que eu vim conhecer a história de José, depois de crescida, que eu vim conhecer a história de José, foi que eu fui perceber, porque eu e a minha mãe nunca, assim, batemos muito bem. Sim. A gente nunca bateu-se muito bem. Eu falei, gente, se no sonho de José a lua simbolizava a mãe e o sol, o pai e as estrelas, os irmãos, então aquele sonho, porque há coisas que você nunca esquece. Mesmo verdade. Que você seja criança, há sonhos que você nunca esquece, que aquilo vem mesmo para trazer uma mensagem para você e fica na tua memória toda, sempre, né? Para a vida toda. É que eu tenho esse sonho
a vida toda. Então, depois, quando eu fui conhecer essa história, eu falei, olha, tá aí o motivo pelo qual nós duas não nos... Eu amava e amo a minha mãe, muito, muito. Mas nós duas vivíamos nos estranhando sempre, né? Essas coisas acontecem. Esse porém aí também, isso aí. E depois, quando eu estava com uns 12 anos, acho que eram uns 12 anos mais ou menos, eu tive um sonho com uma senhora negra, que eu conhecia ela, ela era vizinha, ela era mãe da namorada do meu irmão. Ela estava num lugar e de repente caía uma ambulância, e dentro daquela ambulância caía um caixão, e dentro daquele caixão caía um vestido de noiva. Eu devia ter uns 12 anos por aí. E eu falava, o que será isso? Um caixão, uma ambulância e um vestido de noiva. E eu olhava para o lado e estava essa senhora. Aí eu tentava pegar na mão dela e eu não conseguia pegar a mão dela. E eu, no meu sonho, eu falava assim para mim, mas eu não sou racista, eu gosto dela, eu quero segurar a mão. Aí era como se a gente flutuasse no ar e eu tentando pegar a mão dela e não conseguia pegar a mão dela. Foi uma das vezes que eu acordei em gritos e meu pai foi correndo e perguntou, e eu falei, pai, se passou assim, 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 na madrugada, se passou assim, assim, assim. Quando foi no outro dia, de manhã, pela manhãzinha, chega-se uma notícia lá em casa, como a filha dessa senhora era namorada do meu irmão, chegou a notícia lá em casa que ela tinha desmaiado e tinha ido às pressas de ambulância para o hospital com um tumor na cabeça a fazer uma cirurgia. Nossa. Aí vá-se entender essas coisas. Não tem dúvida nenhuma, né? Não há dúvida nenhuma dessa simbologia aí. Não é? Vai entender essas coisas. Uma ambulância, um caixão e um vestido de noiva, né? E ela ficou boa depois dessa cirurgia? Ficou boa. Teve um filho, teve meu sobrinho mais velho e tudo, ficou boa. Graças a Deus. Aquilo era só um aviso do que estava se passando, que poderia ser caso de morte se não tivesse sido socorrida a tempo, né? É verdade. Aí eu tenho uma mania de quando eu sonho, eu conto logo para as pessoas. Eu conto, se é longe, eu telefono, olha, sonhei assim, 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 porque quando acontece, eu falei, olha, não falei com você, fica sobre aviso. Porque depois a pessoa diz que sonha depois e o outro fica na dúvida. Será que foi mesmo, né? Mas é por isso. Logo, né? É por isso que eu falo logo. Eu sempre tive esse negócio. Sonho, falo logo, que é para depois, se acontecer, não dizer, olha, tá contando porque já aconteceu. Não, eu conto logo antes, que é para poder. Eu morava em Vitória, no Espírito Santo, já tinha as minhas 3 filhas. Morava na casa da minha ex-sogra e no meu sonho eu me levantei para ir à casa de banho. Quando eu passei do meu quarto pela sala de jantar para ir à casa de banho que ficava lá atrás, lá nos fundos, eu vi um senhor sentado na porta do quarto da minha ex-sogra, com as pernas cruzadas, como se fosse num banquinho, um chapéu abaixado assim a cabeça, e a barra das calças dobrada, assim até o meio da canela, e aquele senhor em estilo magricela, sentado, e estava ali. Aí eu passei, olhei, no meu sonho, voltei para o quarto e perguntei ao meu ex-marido assim, falei, olha, seu avô está ali, sentado na porta do quarto da tua mãe.
O que será que ele quer? E aí veio ao meu entendimento o que ele queria. Ele quer que a sua mãe leve lá na Bahia o que ela prometeu para os encantados da sua tia Marlene, que ela tinha um centro espírita, e quer que ela leve o que ela prometeu para os encantados, porque eles já fizeram o trabalho. Tá bom, passou, eu acordei de manhã, sentada, a gente tudo na mesa, a tomar o café, eu perguntei para ela, falei, como era o pai da senhora? Porque ele já tinha morrido faz muitos anos. Eu perguntei como era o pai da senhora. O pai da senhora costumava usar um chapéu assim, usar uma calça assim regaçada na canela, era estrutura fina, magra e assim, sim, e sentar assim, desse jeito e cruzar as pernas. Ela disse, sim, costumava sim. Eu falei, pois eu sonhei com o pai da senhora essa noite. Ah, você deve ter visto alguma foto dele. Eu falei, quando foi que a senhora me mostrou uma foto? Ah, não me lembro. Eu falei, pois eu sonhei e ele dizia assim, no entender do meu sonho, que era para a senhora ir na tia Marlene e levar as coisas que o encantado, que a senhora prometeu para os encantados, porque ele já tinha feito o trabalho. Ela não deu assim muito crédito para não vir à tona certos assuntos, né? Aí, passado uma semana, chega o filho dela, mais novo, que morava na Bahia. Chega e a gente estava tudo na mesa, sentado novamente, a comer e conversar. E ele falou, mainha, minha tia Marlene pediu para a senhora levar as coisas dos encantados que a senhora prometeu. Ela regalou o olho assim para mim. Eu falei, não, disse para a senhora. Aí ela começou já a ficar meia desconfiada, né, com as coisas comigo. Aí sim, tudo ela pedia, olha, ora aqui por mim, ora isso aqui, ora nisso aqui. E ela começou, porque ela falou, essa mulher parece que vê mesmo as coisas, né? Aí, o Paulo, passando esse assunto, nessa mesma época, eu comecei a ter um sonho que o meu ex-marido tinha uma pessoa, conhecia uma outra pessoa, uma moça, e eu descrevia para ele o jeito que a moça era, que tinha os dentezinhos meio para frente, assim, e que eu sei que quando eu tinha esse sonho, eu acordava chorando, em lágrimas, porque eu falei, você está me traindo, e era aquele sofrimento, eu sofria no sonho, e sofria quando eu acordava. Ele, você é doida, eu não estou traindo nada, não estou traindo ninguém. Pronto, passou, nos separamos, eu tinha, acho que 29 anos quando a gente se separou, nos separamos, passado 10 anos depois da nossa separação, ele conhece essa mulher. Ele não conhecia mesmo. Ele não conhecia. Passado 10 anos, ele conhece essa mulher. Mas não me falou nada, deixou estar. Um belo dia, eu vi uma fotografia e perguntei para minha filha, eu falei, Luana, quem é essa pessoa? Eu já sonhei com essa mulher. Eu conheço essa mulher nos meus sonhos. E por último, porque eu sempre sonhei, eu falei, por último, eu vi ela grávida, com um vestido estampado, muito florido. E ela, mãe, essa é a namorada do meu pai. Que ela disse, eu falei, tá aí. É aí que eu vou descobrindo que vai. E eu perguntava, Deus, o que se passa comigo? Porque eu creio muito em Deus, Deus é minha base de tudo, eu tenho plena consciência que tudo é por Ele, que sem Ele nada se fez, né? E eu sempre perguntei, Deus, o que se passa comigo? 10 anos depois, e vi ela grávida. Quando minha filha saiu daqui de Portugal, que voltou para o Brasil, e ligou, mãe, não é que realmente ela está grávida?
E aí já foi outro sonho, quer dizer, você sonhou com ela mais de uma vez, né? Sempre. Eu sonhei várias vezes. Não foi uma, estou contando assim resumidamente, sim, mas foi muitos sonhos que revelava eu caminhando junto com ela, de mãos dadas com ela, e somos amigas hoje, somos amigas. Eu de mãos dadas com ela, ajudando ela a ir buscar um berço para o bebê que ela estava esperando, ajudando ela a passar uma poça de lama, de água, segurava na mão dela para ajudar ela a passar. E é impressionante, é muito impressionante. Há coisas que eu queria ter explicação para tudo, mas infelizmente não há explicação. O mistério. Esse cruzamento de vidas, né, é interessante. Parece que a gente pode até depois tentar entender isso, mas parece que existe já uma programação antes da gente vir, né? A gente vai encontrar tal pessoa, a gente vai se encontrar em tal época, eu vou te ajudar e tal. Parece que existe um... Não é? Parece que você vê aquela pessoa que lá na frente você vai ajudar aquela pessoa, vai estar com aquela pessoa. É incrível, é simplesmente incrível essa história de vida e coisas que nos impressiona, né? Aí deixa eu voltar um pouquinho no tempo, quando eu tinha para aí, eu acho que uns 17 a 18 anos. Tinha um menino na minha cidade, no interior do Espírito Santo, que ele era um dos meninos mais lindos que existia lá, né? E é cobiçado por várias garotas. Era moreno, dos olhos verdes, lindo. E teve um dia que nós dois saímos e tal, e estava conversando, e ficamos na varanda da casa da mãe dele e do pai dele. De repente, ele foi me dar um beijo e eu levantei o cabelo dele assim. Quando eu levantei o cabelo dele, Paulo, eu vi aquele menino totalmente transfigurado. Estava um ser totalmente... Estava de brincos, todo furado, todo... Parece que era tatuado, e naquela época era uma coisa... Mas eu vi aquela figura. E no que eu vi, eu dei um grito que a rua inteira escutou. Aquilo saiu, a vizinhança toda para fora, procurando saber o que tinha acontecido. Eu falei, como que eu vou falar que eu vi esse menino de uma forma parecendo um marginal? Ninguém vai entender um negócio desse. Como que eu vou falar que eu vi esse menino parecendo um marginal? Como? Mas eu vi o menino, e passado anos, depois que eu cheguei aqui em Portugal, que eu fui ver eles de novo, e parece que o pessoal de lá tudo veio cá para Portugal, né? Estava exatamente daquela forma com que eu tinha visto ele na nossa adolescência. Estava daquela forma... Como às vezes hoje ainda vou buscar lá no Facebook para ver, eu falei, meu Deus do céu, como ele fez tatuagens, fez algumas coisas assim? Brinco, totalmente transfigurado, totalmente diferente numa situação que quando eu vi aquela vez que me espantou, eu falei, olha, tá aí a aparência do rapaz, do jeito que eu vi. Umas coisas, uns fenômenos. Agora deixa eu te pegar outra questão aqui. Teve um dia que eu cheguei em casa da igreja, eu era da igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Rondônia, que eu morava em Rondônia. E eu saí da igreja e fui para casa. Assim que eu cheguei na minha casa, botei as minhas filhas para dormir e deitei na minha cama. Eu não dormi. Eu fui arrebatada. Eu fui abduzida ali, não dormi. Eu acordei num lugar
com as portas muito grande e reluzente, muito grande e reluzente. E de repente eu olhava para os bancos, assim, como se fosse uma igreja muito grande, muito enorme. Um templo, Quando né? Um templo, isso, um templo. Quando eu olhava para os bancos, havia pessoas que a gente julga pela aparência, né? Esse aí ninguém vai dar nada por eles. Isso aí não tem fundamento nenhum, não tem futuro nenhum, isso não vai chegar em lado algum, né? Não, às vezes não é assim. E eu ia passando, né? A realidade. E eu ia passando por aquelas pessoas e falava, gente, fulano também está aqui. Eram pessoas que você conhecia, alguns deles? Alguns eu conhecia. Entre tantas pessoas, havia algumas pessoas conhecidas minha, né? Que aquilo era Deus me mostrando, né? Mas que também eram pessoas assim que você não achava que tinha grande valor, né? Pessoas eu vou ser mais específica. Sim. Uma senhora lá na cidade que ela tinha para ir 40 e tal anos e ela andava cheia de xuxinha na cabeça e com aquelas botas parecendo a turma da Xuxa. Sim. E o apelido dela era Xuxa. Eu tô rindo porque tô me lembrando de algumas figuras assim também que eu já vi, né? Não, mas é mesmo. E o apelido dela era Xuxa mesmo, sim, por causa dos trajes. Essa figura me marcou, né? Porque eu, entre tantas pessoas, não fixei todas, claro, né? Era só mais aquelas. E eu falei, nossa, fulano também está aqui e tem um filho ainda, está aqui e tem um filho. E de repente ouvi um som, uma música, entoando no meu ouvido e falei assim, gente, eu conheço essa voz. Aí, no que eu falei, eu conheço essa voz, eu olhei para frente, num altar. E tinha um altar, Paulo, embaixo, e tipo uma escada em triângulo. E em cada degrau era como se tivesse, não sei se eram anjos ou se eram pessoas, era de vestimentas enormes, com umas apostilas na mão, assim, cantando. E quando eu olhei para reconhecer a voz que estava cantando, olha, era o meu irmão que estava cantando. Paulo, meu irmão vivia bêbado, de cair no meio da estrada, de chegar em casa e falar assim, olha, busca para mim os meus óculos, busca para mim a minha carteira, eu acho que eu dormi em tal lugar assim, assim. E eu saí no meio do mato procurando aonde estava. Ai, não é fácil. Cantando. Não é fácil, Paulo, lembrar dessas coisas. Imagina. Ele vivia nessa vida, bêbado. Isso faz muitos anos já que você teve esse sonho? Eu estou aqui há 17. Isso deve ter para aí uns 20 anos, 21. Ele é vivo ainda? É vivo e eu vou te contar o desfecho. E ele cantando lá na frente. Quando ele fazia o refrão, aqueles tipos de pessoas ou anjos, eu não sei muito bem como é que foi, fazia o coro, sabe? E naquela intensidade, naquele fervor todo. E é como se Deus dissesse para mim assim, nada é impossível. Nada é impossível. Quando eu levantei de manhã, eu fui correndo, que eu trabalhava para ele na época, que ele tinha
uma cabine telefônica, não sei se você já chegou a conhecer, onde as pessoas iam fazer telefonemas para o mundo inteiro. Naquele tempo, né, quando eu era criança, a gente ia para os... na época era uma companhia telefônica, que tinha as cabines, tinha uma telefonista, né? E a gente pedia ligação, ligue para tal número, aí ela chamava, né, dava uma fichinha. É isso. Ele tinha uma dessa e eu trabalhava com ele. Eu e minha irmã trabalhava com ele. Eu cheguei lá de manhã para trabalhar, a gente abria sempre por volta das 7 horas da manhã, e eu contei para ele. Eu contei para ele esse sonho, e ele falou assim: ô minha irmã, então ore para que Deus faça isso acontecer. Fumava um atrás do outro, fumava um cigarro atrás do outro. E ele era casado, também. Tinha família? Não, estava sozinho. Ele tinha sido casado, mas ele se separou e estava sozinho nessa época. E ele falou: então ore para que isso aconteça. Olha, eu falei: que depender de mim, meu filho, já está ganho. Isso não sou eu que vou fazer. Deus já mostrou que está feito, que já está pronto. Olha, não demorou muito. Engraçado que eu não estava nem na igreja esse dia. Eu não estava na igreja esses dias. A notícia que veio: olha, seu irmão aceitou Jesus. Eu falei: glória a Deus. Aleluias. E lá foi ele. E aí eu era ali a companheira dele. Quando ele queria cantar algum hino, é que eu estava ali, que ele pedia para fazer o culto de ação de graça, essas coisas. E eu estava ali junto dele, e ele falava: olha, ajuda aí eu cantar esse hino, que eu quero cantar esse hino. E eu estava lá do lado dele, ajudando ele cantar o hino, né? E foi uma coisa tremenda que Deus mostrou, e ele mudou, ele realmente mudou de vida. Ele mudou mesmo de vida, que até o semblante dele virou outro, é outro. Já não bebe, já não fuma, graças a Deus, tá uma outra pessoa. Ele é mais velho que você, né? Ah, ele é mais velho do que eu. Ele deve ter para aí uns... Eu acho que ele já deve ter quase uns 70, porque eu tenho 50 e tal. 52. Ele é uns 20, né? Uns 20 anos mais velho. Ele é um dos mais velhos que eu tenho. Ele é agora... Porque sua família... foram muitos filhos, né? Muitos filhos mesmo. Mas vivos só resta 5. 5 filhos. Somos 2 mulheres e 3 homens. E ele agora, dos vivos, ele é o mais velho lá de casa. Sim. E outro que eu quero te contar também. E quando eu acordei desse sonho, eu acordei cantando o hino da Rose Nascimento. Não sei se você conhece a Rose Nascimento. Não. A cantora gospel, Rose Nascimento, irmã Ainda do Marcos Nascimento. Não, vou até anotar para ver aqui. Anota. Ela tem um hino que chama Jerusalém. Eu acordei cantando este hino. Jerusalém. Eu falei: olha, eu não tive nada mais, nada menos do que na Jerusalém de Deus, aquela que ele fala. E outro episódio também que me aconteceu, morando lá em Rondônia, e antes de eu vir para aqui, para Portugal, de madrugada, porque eu orava muito pelas madrugadas. De madrugada bateu assim, ó, na minha janela. Bateu 3 vezes. Eu falei: gente, o que é isso? E de repente uma voz falou comigo assim: levanta e vai orar. Eu falei assim: mas orar para quê? Minha vida tá tão boa, por que eu vou orar? Levanta e vai orar, porque o migrador e o cortador estão entrando na tua casa. Eu cheia de sono, eu falei: ô Senhor, eu repreendo em nome de Jesus, e falei com Deus, e repreendo. Ô Paulo, se você souber pelo que eu passei, menino, passei por uma, dentro da minha casa, no quintal da minha casa, não era pouco, era muita. Não tem aquelas pulgazinhas pequenininha.
Umas pulgazinhas muito pequenininha, que você ficava assim e os pés enchiam, ficava tudo preto, 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 de tanto. Sim. Mas deu um Já vi enxame. casos assim. Menino, o que é aquilo? Foi mesmo uma praga, uma praga. E do meu quarto, à noite, eu ouvia dentro da minha despensa como se fosse um cavalo comendo. Vap, 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 comendo assim, sabe? Minha vida foi-se. Foi-se abaixo. Passei um perrengue na minha vida que você nem imagina como eu passei um perrengue. Após essa noite. Após essa noite. Depois desse aviso. Passei e olha que eu orei. Olha que eu orei. Mas passei um perrengue que só Deus. Eu tive que chamar as irmãs lá do círculo de oração para poder ir lá em casa fazer oração junto comigo e repreender aquilo, porque eu podia passar veneno. Mandaram jogar sal, não teve jeito. Podia lavar, voltava aquilo tudo de novo. E a minha despensa, Paulo, foi a zero. Eu com 3 filhas, separada de pouco tempo, com 3 filhas para alimentar a boca e vivendo pela graça de Deus, vivendo mesmo pela graça de Deus. Você morava no Brasil? Morava no Brasil. E tinha dinheiro, Paulo, porque espalhado, porque eu fazia unha, eu botava mesa de café da manhã, eu fazia jantares. Olha, depois eu te pago, depois eu acerto com você. E tinha dinheiro espalhado. Aí um dia eu falei, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Deus, eu falei, Senhor, hoje eu não tenho nem o arroz para pôr na panela para as minhas filhas. Eu falando com Deus, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aí uma vizinha dos fundos, que ela era minha cliente de unhas e depilação, essas coisas, de estética. Ela falou comigo assim, ela bateu lá em casa e falou comigo assim, ô Lenilda, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas se você quiser, eu posso te dar um pacote de arroz para poder abater no que eu te devo. Eu falei, filha, manda. Manda porque é de Deus, a providência de Deus é divina. E foi o que eu consegui colocar. Que ela estava, que alguém tinha dito a ela, né? Parecia que alguém tinha dito a ela, né? E foi onde eu tive condições de colocar comida na barriga das minhas filhas, na boca das minhas filhas, naquela temporada que eu passei, que não foi fácil. Eu tive um sonho que eu pensei que eu fosse até morrer, porque no meu sonho eu entrava dentro de um ônibus e aquele ônibus começava a andar e de repente ele levantava voo. No que ele levantava voo, abria as nuvens no céu e ele entrava dentro daquele buraco e eu ia cantando, eu falei, olha, acordei, falei, olha, já é minha morte, que Deus está me mostrando. Vou morrer. Já compraram minha passagem, né? Eu fiz um culto de ação de graça lá em casa e contei esse sonho. Eu falei, gente, vocês estão vendo tudo isso aqui, né? Que está pronto, está vendo o muro, está vendo a varanda alcançada, tudo que Deus me ajudou a fazer, que eu olhava para cada tijolo daquele sentada lá na varanda, eu chorava como uma criança, chorava e falava, Deus, se fosse só de mim, eu não teria como. Foi só pela mão de Deus mesmo, não teria como. E veio esse sonho, eu contei esse sonho lá no culto de ação de graça, eu falei assim, mas eu acho que agora já é mesmo minha morte, né? Minha passagem já. E estou eu esperando. Daí, passado um tempo, não sei se foi 1 mês ou 2, assim, meu irmão liga, um irmão meu liga, um dos meus irmãos, e eu estava na casa da minha mãe e ele ligou na casa da minha mãe. E falou assim, Lenilda, sabe onde eu tô? Eu falei, onde? Ele falou, tô em Portugal e eu quero que você venha para cá.
Eu falei assim, menino, vou nada, eu tenho problema de coluna, eu sou cheio de hérnia de disco, vou nada, o que é que eu vou fazer aí? Eu não aguento mais nem trabalhar. Aí ele, você podia vir para cá para ficar aqui comigo, você podia vir para cá. E começou a me chamar, mas eu sem vontade nenhuma, né? 3 filhas pequenas, como que eu vinha para Portugal? Aí, Paulo, depois daquela coisa, começou a brotar o sentimento, a vontade de ir a Portugal. Aí eu falei assim, não, isso é coisa só da minha cabeça, eu tenho que me policiar com isso. E fui para a oração, porque eu, antes de tomar alguma decisão, eu vou para a oração, fui para a oração. Comecei a fazer oração, quando eu abri a Bíblia, estava lá em Ezequiel 12. Prepara a tua mobília, porque mudarás de país. Eu falei, está aqui. E nisso eu falei assim, olha, então, se é da tua vontade, prepara para mim, porque eu não sei como. Que a passagem para Portugal não é R$300, né? É muito. Era seu irmão que estava aí, né? Era meu irmão que estava aqui. E ele foi mesmo usado só para eu vir para cá, não foi mais nada. Porque assim que eu cheguei, foi mesmo usado para eu vir para cá. Não teve aí tem uma passagem. Assim, não tinha nada com ele, não era nenhum negócio com ele, não, né? Não, nada com ele. Assim que eu cheguei, ele foi deportado, foi embora e nada. E o que eu quero contar para você dessa viagem foi que quando chegou o dia da viagem, que eu consegui o dinheiro sem precisar pagar juro, sem precisar de apresentar escritura de casa e nem nada, igual na época estava indo tanta gente para o Japão, para os Estados Unidos, e todo mundo tinha que deixar uma garantia para os empréstimos que fazia, né? E era você e mais 3, né? Suas filhas. Não, eu vim sozinha primeiro e depois eu trouxe elas. Vim sozinha porque eu falei, não, deixei com a minha mãe e com a minha irmã, as minhas meninas. E vim sozinha. Paulo, eu cheguei no aeroporto eu embarquei em Porto Velho, sim. Não, embarquei em Porto Velho, não, minto. Eu fui de ônibus de Rondônia até Vitória. De Vitória, embarquei no avião até Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu encontrei com outras 2 pessoas que ia viajar junto comigo, que a gente ia viajar, era um rapaz e uma moça, que ia viajar junto comigo, que a gente ia pela mesma embarcação, que era passagem comprada já, né? Que foi meu irmão que tratou de tudo isso. Que eu cheguei na fila do check-in para poder fazer o check-in, tinha umas 50 pessoas na minha frente. Paulo, incrivelmente, aquele rapaz que estava lá naquela fila para fazer o check-in das pessoas, olhou para mim assim e falou, vem. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei assim, eu? Ele, sim, você. Eu estou te esperando faz muito tempo, faz muitas horas. Vem que eu vou fazer seu check-in. Aí eu falei assim, mas eu não estou sabendo se você está me esperando. Ele estava com a farda da companhia aérea e tudo. Ele, não, eu estou te esperando, me dá as suas malas e me dá o seu passaporte, porque eu mesmo despacho para você. Ele falou assim, tem alguém com você? Eu falei assim, tá, esse rapaz e essa moça comigo. Então me dá o deles também, que eu já vou despachar tudo junto. E foi. E eu falei com o rapaz e a moça assim, eu falei, eu acho que nós estamos sendo roubados em pleno aeroporto do Rio de Janeiro. Que não tinha explicação, né, para isso. Não tinha explicação, de maneira alguma. Ele pegou, levou as malas, levou todas, a minha, do rapaz e da moça, levou os passaportes, fez o check-in, voltou, botou tudo nas nossas mãos e falou, agora vocês podem ir para a sala de espera,
para esperar o horário do voo de vocês. E eu assustadíssima, que eu nunca tinha ido num aeroporto grande, daquele jeito, internacional, nunca tinha andado de avião na minha vida para tão longe. Aí, Paulo, fomos caminhando, nós três, e de repente, um homem sentado assim, numa beirada, num beiralzinho assim, dentro do aeroporto mesmo. Ele sentado, o homem praticamente pulou na minha frente. Ele pulou na minha frente e falou assim: deu tudo certo? E eu, com medo, eu estava com medo mesmo. Eu falei: deu tudo certo? Deu tudo certo. Ele falou: sim, deu tudo certinho, não precisa de mais nada? E eu olhava para ele assustada: sim, deu tudo certo. Ele falou: não, porque você me pediu ajuda e eu vim te ajudar. Eu regalei um olho, eu falei: meu Deus do céu, mas eu não pedi ajuda a ninguém. Estava passada. Eu falei: eu não pedi ajuda a ninguém, como que esse homem vem, pula na minha frente e pergunta, olhando dentro dos meus olhos, se deu tudo certo, porque eu tinha pedido ajuda? Tá bom. Cheguei, passamos por Madrid naquela época. E o pessoal que estava na minha frente, o rapaz, a menina, eles pediram para ver tudo, quantos dias ia ficar, e dinheiro, tinha que comprovar. Eu falei: olha, estou voltando para trás, porque eu não tenho esse tanto de dinheiro que eles têm ali, não. E o que eles estão exigindo para poder passar, não. Se eu tivesse 500 euros, era muito para poder passar. Eu tinha falei: que comprovar um bocado de coisa, né? Tinha que... Hoje em dia até que não, mas agora, aquela época tinha que comprovar muito. Perguntou para a menina: quanto você tem? Ela: tem 1.700 euros. Ele falou: posso ver? Pode. Eu falei: eu ficava comigo, estou lascada, porque eu não tenho, não. Só tenho 500. Aquilo eu estava segurando naquilo ali porque eu tremia mais do que vara verde. E eu falava para Deus assim: Senhor, se isso for coisa da minha cabeça, eu volto daqui mesmo, eu não me importo, não. Eu volto daqui mesmo. Olha, Paulo, ele só olhou para mim e perguntou assim: quantos dias você vai ficar? Eu falei: olha, tantos dias. Carimbou, boa viagem, boa estadia. Não pediu nada a você? Nada. E cheguei eu aqui dentro dessa cidade de Portugal e, graças a Deus, quando eu cheguei, encontrei trabalho, logo no dia seguinte comecei a trabalhar, e com 10 dias que eu estava aqui em Portugal, eu estava à procura de um quarto, porque o meu irmão morava distante do lugar onde eu arrumei trabalho, né? Aí eu estava à procura de um quarto para poder alugar, porque naquela época estava igual está agora. Você não encontra um apartamento para você alugar sozinho e nem tem condições para isso. É verdade. Tem que ser mesmo alugar um quarto por aí. E eu à procura de um quarto. E eu andando pela rua, na cidade de Ericeira, e de repente fui passando perto de uma casa. E a voz falou comigo assim: não passe daqui. E eu me discuto muito. Quando eu ouço a voz de Deus falando comigo, eu questiono. Eu falei assim, e questiono alto, não questiono só em pensamento. Mas por quê? Olhei para cima e falei: por que eu não posso passar daqui? Não passe daqui. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, aí de repente olhei em cima, tinha uma senhora estendendo roupa no varal, lá no último piso, numa cobertura. Olhei para cima e perguntei, falei: ô senhora, a senhora sabe de algum quarto que tem aqui para poder arrendar? Ela falou: não sei. Tá bom. Eu falei: não passe daqui, fui até a esquina seguinte e depois voltei para trás. Voltei e fui para a sala, para casa onde eu estava, até arrumar o quarto, porque eu estava no meu horário de descanso, que o horário é repartido. Trabalhava na parte da manhã, descansava 2 horas à tarde e depois pegava à noite de novo. Restaurante é mais ou menos assim.
E quando eu estava voltando para ir para o trabalho, de novo, aquela senhora que eu vi lá em cima falou comigo, olha, a minha vizinha lá do lado, ela tem um quarto para poder arrendar. E se você quiser, você pode ir lá ver. Aí eu falei, olha, vou agora, então vamos. Aí fui com ela olhar o quarto. Quando eu entrei dentro do quarto, a mulher foi me mostrar o quarto, quando eu entrei dentro do quarto, a voz falou comigo assim, a voz não, o Espírito Santo de Deus, dou nome, porque eu tenho certeza disso. Falou comigo assim, ainda não é aqui, você vai ficar aqui, mas ainda não é aqui o lugar que você tem que ir. Tá bem, fiquei lá. Aquela noite mesmo, quando eu saí do trabalho, eu fui, busquei a minha mala, que era pouquinha coisa também, que tinha acabado de chegar, e fui para aquele quarto. Aí eu falei assim, mas Deus, eu gostei tanto do quarto, e eu não vou ficar nesse quarto. E o Espírito Santo falava assim, não é aqui, ainda não é aqui. Ô Paulo, passei aquela noite lá naquela casa, eu precisava mesmo de ir naquela casa. Passei aquela noite naquela casa e tive um sonho com uma senhora, uma velhota, como eles dizem aqui, com um lenço amarrado assim na cabeça, sentadinha, aquele estilo português muito antigo mesmo, muito antigo. Sentadinha no canto do quarto daquela senhora, ela morava só ela e a filha dela, sentadinha ali no canto, e o Espírito Santo dizia assim para mim, olha, você tem que orar por ela e aqui dentro do quarto dela, porque esse espírito ali é de destruição. Aí, de manhã ela acordou de manhã e eu corri logo, levantei logo da cama e fui lá na cozinha até com ela. Ela falou, dormiu bem? Eu falei, não dormi bem. Tive um sonho assim, assim, assim com você e eu preciso orar no teu quarto para você. E aí ela começou a chorar, Paulo. Ela começou a chorar e a menina dela devia ter uns 8 anos, falou comigo assim, falou com ela assim, não falei com você, mãe? Que tava lá uma velha? A menina falou, não falei com você, mãe? Que tava lá uma velha? Aí ela começou a chorar e contou a vida dela todinha e o que ela estava passando. Tinha um mês que ela estava separada do marido e não sabia por quê. Não tinha lógica. Por quê? E eu comecei a orar com ela lá dentro. Dentro de uma semana, ela reconciliou com o marido. Ela voltou para a igreja dela, que ela estava afastada. E acabou aquela como é que fala? Depressão. Acabou aquela depressão que ela estava com ela. Aquilo eu acho que era um espírito opressor que estava ali, sim, sabe? E acabou tudo. Ela foi lá na igreja e falou, olha, Deus enviou uma pessoa na minha casa e deu testemunho e que minha vida está mudou, porque vocês são testemunha daquilo que eu estava vivendo, separada e meu marido. Dentro de uma semana ela reconciliou com o marido e a vida dela estabilizou. Mas eu não tive jeito de ficar na casa. Eu até queria, eu até briguei e lutei para ficar na casa. Até mesmo, né, essa mudança que aconteceu talvez tenha inviabilizado, né, a sua permanência lá, porque ela estava certamente precisando alugar e depois que tudo se resolveu... Não, mas ela saiu, ela foi viver na casa que estava o marido. Ela deixou a casa para mim e foi viver. Mas a senhoria, dona da casa, é que não deixou. Tá. Porque não era para eu ficar ali. Sim, eu tinha que ir em outra casa. Não era para eu ficar ali naquele lugar. Né? Tinha que ir em outro lugar. Porque quando o Espírito Santo falou assim, ainda não é aqui, eu já sabia não sabia se era para uma semana, ou 2, 1 mês, ou 2, não sabia, mas sabia que não era ali. Porque eu bem tentei ficar, mas não consegui ficar na casa. E depois outra pessoa conhecida minha foi de novo morar naquela casa,
e me chamou para ir lá de novo orar naquela casa, porque o relacionamento dela ficou todo destruído, a vida dela ficou toda destruída. Talvez alguma energia ali espiritual naquela casa estava presa ali, né? É um espírito que anda preso ali, é um espírito mesmo que anda preso ali a atrasar a vida das pessoas. É isso mesmo que tá se passando. E tem outra coisa também que eu quero falar sobre a minha, que eu cheguei aqui e fiz uma cirurgia na coluna, né? Aí, mas antes... Portugal, aqui, logo que você chegou, foi? Foi em 2008 que eu fiz a cirurgia na coluna. Eu sofria muito com a coluna desde o Brasil. Desde 20 e poucos anos, sempre tive problema na coluna, né? E quando eu cheguei aqui, eu trabalhava, mas eu ficava muito, muito ruim. Tinha vezes que eu passava 3 meses e não conseguia andar, e ficava só de cama, ficava muito ruim. E meu pai faleceu em 2003. Meu pai faleceu em 2003, que foi até uma história que eu fiquei com ele no hospital quase um mês, e quando ele faleceu, e na noite que ele faleceu, que a gente estava à espera do corpo dele em casa, eu deitei um pouquinho na cama da minha mãe para poder dormir um pouquinho, porque eu estava muito cansada. Eu estava no hospital quase um mês já com ele, dormindo, sentada numa cadeira. E eu deixei minha irmã com ele, e ele, naquela noite que eu fui em casa dormir um pouquinho, ele faleceu. Enquanto eu deitei, ele falou assim, que ele faleceu, ele falou assim: ô minha filha, se eu soubesse, no meu sonho, se eu soubesse que a tua vida era tão difícil assim, eu teria te ajudado mais enquanto eu estava vivo. Foi uma coisa muito forte para mim, foi uma coisa muito forte. Quer dizer que você foi nessa noite que você foi dormir na casa dele, né? E você nem sabia que ele tinha falecido. Da minha mãe, sim. Não tinha chegado ainda a notícia, não? Não. Eu tinha deixado a minha irmã e fui descansar um pouco. E ele falou comigo. Falou assim: olha, se eu soubesse que a tua vida era tão difícil assim, eu teria te ajudado mais enquanto eu era vivo. Ô Paulo, e daí para cá, entenda quem quiser, do jeito que quiser. Eu sei aquilo que eu falo e sei aquilo que eu entendo, mas nem todo mundo pode entender da forma. Eu creio em Deus somente, creio muito em Deus, creio que há outra vida além da morte, creio sim. E meu pai, a partir da morte dele, ele começou a se comunicar muito comigo, muito, mas muito mesmo. Me mostrando caminhos aqui em Portugal, me mostrando caminho, me mostrando por onde eu devia passar, até por onde eu devia passar, me mostrando o que eu não devia fazer, aquilo que não era para fazer. Olha, isso aqui não faça, não vai ali, porque... Ele se tornou o seu guia, né? Foi. E até hoje, em tudo, nas decisões e tudo. E sonhei nessa noite que eu tinha sonhado, depois que eu estava aqui em Portugal, que eu estava contando da minha cirurgia, que eu vim aqui nesse tópicozinho aqui da cirurgia, sonhei uma noite que eu levantava da minha cama, ia até a casa de banho para escovar os dentes, me preparar para poder sair para trabalhar. Só que quando eu chegava lá e começava a escovar os dentes e lavar o meu rosto, eu sentia as minhas pernas me faltavam as minhas pernas. E no meu sonho eu falava: o que está acontecendo? E de repente apagou a minha visão, apagou tudo. E eu gritava: pai, me ajuda. E nisso meu pai saía correndo, vinha, pegava tipo uma manta que estava
no box da casa de banho, pegava e me enrolava. No que ele me enrolava, eu apagava. Eu já não via mais nada. E acordei. Passado uma semana, Paulo, passado uma semana, não passou mais. Esse eu lembro exato o tempo. Passado uma semana, eu me levantei, que a porta do meu quarto era assim e a casa de banho aqui. Eu me levantei para ir à casa de banho, cheguei lá para escovar os dentes, comecei a sentir uma dormência nas pernas, comecei a sentir aquele formigueiro, um calor aqui atrás nas pernas, e quando passava o calor, vinha a dormência nas pernas. E eu voltei correndo para o quarto e me sentei para ver se aquilo passava, né? Para ver se aquilo passava. Sentei e falei, olha, eu vou calçar o tênis, vou começar a calçar o tênis, que isso vai passar já já. Passar que nada. Aí me levantei, mesmo assim, daquele jeito, quase não aguentando andar, as pernas adormecendo, aquele formigueiro, aquela dormência, e me encaminhei em direção à paragem do ônibus, para pegar um ônibus para ir para o meu trabalho. Isso era numa segunda-feira. Quando eu cheguei na paragem do ônibus, eu já cheguei desmaiando, porque faltou tudo. Não conseguia mais me mover. E dali mesmo, ligaram para os bombeiros, os bombeiros já foram logo me socorrer, e quando eu acordei, voltei por mim, eles já estavam me pondo na maca, pondo aparelho para respirar e tudo, e me levaram para o hospital. A dor que eu estava sentindo, Paulo, era tão forte, no equino atrás, que eu pensei, eu acho que eu estou com câncer e já estou no estado terminal. Era o meu pensamento. Aí fui para o hospital em Lisboa, que era o mais próximo que a gente tinha aqui, e chegando lá, me fizeram tudo enquanto é tipo de exame. Eu falava onde era dor e eles enfiaram aparelho para tudo enquanto é lado e procurando e nada. Por fim, tinha dado noite, uma médica falou, olha, vou te encaminhar para neurologia. E ele vai saber o que fazer. Aí fui para o neurologista, chegou lá, ele pediu uma tomografia, para fazer uma tomografia. Daí a pouco ele olhou para mim assim e falou, não vou pedir uma tomografia, vou te pedir uma ressonância magnética. Aí me levaram de cadeiras de rodas, porque eu não conseguia mesmo andar. Fiz, eu devo ter feito umas 3 ou 4 ressonância magnética naquela noite. E o médico neurocirurgião que me atendeu depois dos exames, ele falou, olha, você está com uma hérnia aqui e ela está arrebentando o nervo que liga a tua coluna. E se você deixar muito mais, isso vai arrebentar. Se você quiser, eu te levo para a sala de cirurgia agora. Eu, com medo, eu falei, não. Peço desculpa. Falei, não, doutor, não vou. Eu tenho mesmo medo. Aquilo, nem minha filha, ninguém sabia onde eu estava. Uhum. Porque dali mesmo já fui para o hospital. Eu falei, não, doutor, eu estou com medo, não vou não. Se você quiser, eu te levo agora para o centro cirúrgico e faço, porque sua cirurgia é de urgência. Falei, não. Aí ele falou comigo assim, então, você deixa o seu número de telefone comigo, porque eu vou ligar para você. Eu não vou deixar você ir para uma cadeira de rodas. Eu falei, tá bem, doutor, tá bem. Aí liguei para minha filha depois e eles foram me buscar no hospital e eu fui para casa. Sem andar. Tinha que fazer fisioterapia de táxi, pagava táxi para ir, táxi para voltar e pagava fisioterapia e tudo. Um belo dia, eu me lembrei do sonho que eu tive
com meu pai, que me faltava as pernas, que me faltava tudo, mas que meu pai me acolhia, me tampava e me acolhia. E quando ele me acolhia, aí eu falei, não, eu vou fazer cirurgia. Quando o médico ligou para mim, ele falou assim, era numa terça-feira de manhã. Ele ligou e ele falou, então, vai fazer a cirurgia ou não? Eu falei assim, doutor, pode marcar que eu vou fazer. Ele falou, então vem hoje para o hospital, porque de manhã você já faz a sua cirurgia. Aí fui para o hospital, cheguei lá, fez a consulta de anestesia, fez tudo e fui. Quando eu estava entrando para a sala de cirurgia, a menina leu a plaqueta do meu nome assim e falou assim, Lenilda Benuti de Jesus. Ela falou, olha, Jesus hoje está nesse lugar. Ela falou comigo assim, Jesus hoje está nesse lugar. Só dá Jesus aqui hoje. Eu falei, amém, glória a Deus. Menina, fez a cirurgia aquele dia, eu acho que levou umas 4 ou 6 horas para ir de cirurgia. Eu só sei que eu já saí de lá, já era noite. E quando ele me acordou, que ele falou, mexe a perna direita, eu mexi, mexe a perna esquerda, e eu mexi, ele deu um suspiro de alívio e falou, ele falou, graças a Deus. E eu fico lembrando as palavras que ele dizia para mim, antes de eu fazer a cirurgia, ele falava assim comigo, eu não vou deixar você ir para uma cadeira de rodas. Ele falava, eu estou sentindo em mim a sua dor. Eu estou sentindo... Aonde um médico faz isso com uma pessoa, gente? Aqui. Quando eu conto, não. Mas eu tenho pessoas, a minha filha e uma amiga que estava acompanhando, via ele falando comigo, e elas falavam, Lenilda, como que pode? Eu fui muito bem cuidada, muito bem tratada. Com 19 dias que eu cheguei lá, andando com as minhas próprias pernas, ele falou, não. Nunca fiz uma cirurgia dessa para uma pessoa se recuperar tão rápido assim. Ele falando comigo. E deu tudo certo, graças a Deus. Mas passei uma penalização muito grande e muitas provas, porque também o tempo já está se estendendo e a gente não tem como falar assim muita coisa. Mas aconteceu. E a hora que Paulo quiser parar, Paulo, pode parar. Não, eu queria que você me falasse sobre um sonho que você teve agora, há poucos dias. Sim. Eu queria até lhe contar isso que aconteceu antes de ontem. Foi agora há poucos dias, não foi? Sim. E deixa eu te falar outro também. Outro que eu sonho direto, que eu estou indo para a Índia, né? Esta é a parte 1. Assista também a parte 2.